boa tarde por virem a este nosso webinar, mais um webinar sobre, queremos falar sobre soluções secas, iremos falar de Leica Dry, iremos ter também o nosso colega José Carlos Pereira para nos falar sobre as placas de gesso laminado da Saint-Gobain. O conteúdo que nós vamos ter neste webinar vamos falar um bocado sobre as soluções secas, iremos falar sobre o Leica Dry, iremos falar da aplicação do Leica Dry, a mesma situação com o Rigid-Dur, ou seja, o que as características e a sua aplicação, e depois no final iremos fazer uma breve análise entre esta solução seca e as soluções chamadas convencionais, que atualmente é mais usual nós vermos nas nossas obras. As soluções secas, o cenário económico e atual em que estamos atualmente é bastante exigente ao nível de busca e de procura de soluções sustentáveis. Sabemos que os recursos são cada vez mais escassos, evitar-se uma agressão ao máximo à questão do meio ambiente, e daí a importância das soluções secas e cada vez surgirem mais a procura por estas novas soluções. Soluções secas, no fundo, são soluções sem utilização de água ou de cimento, são soluções que se procuram que sejam sustentáveis e geralmente são sustentáveis. A utilização em obra nova, podemos utilizar estas soluções secas tanto em obra nova como em obra de reabilitação, e atualmente também assumem um papel muito importante no meio técnico, essencialmente da reabilitação dos edifícios, e nós à frente vamos ver isto mais a pormenor e verificar realmente esta importância que tem as soluções secas na atualidade. Falando agora um bocado dos produtos e falando um bocado do Leica Dry, que é o produto que nós temos para este tipo de soluções secas. O Leica Dry é uma argila expandida especial para realizar enchimento de pisos entre pavimentos e pavimentos secos. É compatível com todo o tipo de madeiras, como de placas de gesso laminado. Nós, e como a Cecília falou já num webinar anterior, nós falamos da utilização da Leica nos soalhos, onde também é uma solução seca, e das características do Leica Dry. As principais características do Leica Dry são estas que estão aqui. É um produto bastante leve, tem 275 kg por metro cúbico, tem características de isolamento térmico, tem um lambda de 0,11, um isolamento acústico que foi feito segundo uma tabela técnica e que encontramos este valor para uma camada de 10 cm. Em termos de reação ao fogo, é um produto da classe A1, tem uma resistência ao esmagamento, à compressão de 0,7 MPa, e um teor de umidade, que é importante para este tipo de materiais, como é a madeira e o gesso laminado, igual ou inferior a 1%. Atualmente, hoje em dia, surge um conceito, que é o conceito na construção da ecovia compatibilidade. A Leica Dry vai de encontro a este conceito. É um produto ecológico, é um produto 100% natural, é um produto reciclável, reutilizável. É biocompatível porque na sua aplicação, quer na sua vida útil, não agride o ambiente, não liberta odores, não liberta gases, é totalmente neutro, e por isso enquadra-se dentro deste novo conceito que existe de ecobiocompatibilidade. E estas são as principais características que nós temos do Leica Dry. Eu passava agora a falar sobre a questão da aplicação do Leica Dry, ou seja, a preparação até a aplicação das placas ou dos acabamentos que nós pretendamos pôr sobre o Leica Dry. O importante na aplicação é que o suporte esteja limpo, que esteja coeso. Devemos isolar todas as infraestruturas que tenhamos no pavimento. No caso dos pavimentos térreos, devemos também fazer a impermeabilização do pavimento. Como podemos ver na segunda imagem, é importante nós colocarmos um material resiliente
principalmente entre pisos, para aí resolvermos uma situação, ou seja, para melhorarmos as condições ao nível dos ruídos de percussão. Depois o que podemos fazer é espalhar a leca, podemos criar e devemos criar uns tentes com umas réguas, nivelar a cota que entendermos, espalharmos a leca, nivelar e depois podemos sarrafar. Eu gostaria, pronto, também de alertar aqui um bocado que a questão de que às vezes se coloca é o caminhar perante os agregados soltos, como é o caso desta situação. Existe, como podem ver nesta imagem, uns sapatos próprios para se poder caminhar sobre os agregados soltos. De qualquer maneira, nós poderemos sempre colocar umas pranchas que permitam a circulação sobre os agregados soltos. Da parte até à preparação, isto é, a preparação da utilização das placas, e eu agora iria convidar o colega José Carlos Pereira para nos passar a falar sobre as placas Rigidur, e ele é a pessoa ideal para nos falar sobre isso. Entretanto, eu chamava o Zé Carlos. Olá, Zé Carlos, boa tarde. Eu agora passava um bocado a palavra para poderes falar melhor do que ninguém sobre as placas Rigidur. Eu depois volto novamente. Okay. Tá bem. Obrigado pelo convite, antes de mais. E sendo todos a mesma família, portanto, acabamos por ter aqui soluções conjuntas, e esta é uma delas onde nós colaboramos com a Leca e temos este produto, o Leca Dry, que utilizamos neste tipo de suave, vamos chamar chão flutuante. Podes passar, passo eu. Portanto, a solução que chamamos Rigidur Solera, ou temos duas designações, o Placo Force Floor, que é onde se aplica apenas a placa tem 20 mm de espessura. Para este caso é necessário que haja uma planicidade muito, muito boa no soalho existente, para que não haja aqueles ocos e aquele impacto ou ruído de impacto. Depois temos o Placo Force Floor Plus, que neste caso podemos utilizar duas soluções. A solução que é hoje, vamos falar com produtos secos da Leca, ou com lâmina mineral. Portanto, aqui já me antecipei um bocadinho falando sobre isto. Portanto, tem propriedades de isolamento acústico, aéreo e ao impacto. Portanto, aqui quando utilizamos soluções secas Leca Dry, temos realmente um isolamento também ao impacto e algum isolamento térmico, é lógico. Portanto, como neste webinar vamos falar de soluções Leca e Placo, vou-me dedicar apenas a este ponto e explicar um bocadinho as aplicações, como é que podemos aplicar, onde podemos aplicar, e se calhar num webinar futuro poderemos falar noutro tipo de soluções onde se aplica este Rigidur Solera. Portanto, para além das prestações acústicas que já falei, portanto, que são realmente boas, em conjunto, portanto, com estes dois elementos, a placa mais a Leca, podemos, portanto, ter aqui mais umas vantagens. Portanto, temos uma baixa espessura, independentemente da altura que vamos encher com a Leca, a placa só tem 2 centímetros, portanto, acaba por não ocupar muito espaço em termos de nivelamento, portanto, na altura. É uma construção a seco, portanto, tem uma vantagem realmente, principalmente para o campo da reabilitação, onde sabemos que por vezes é difícil reabilitar, e quando colocamos produtos úmidos ou molhados, ou com componentes que levem água, acaba por pesar mais nessa estrutura. Com esta solução, não estamos a adicionar peso à laje. Fácil de instalação, tem um bom comportamento à resistência de impacto e também reação ao fogo, e como eu disse há pouco, portanto, é uma solução leve que acaba por não pesar sobre a laje existente. Isto falamos, se estivermos a falar numa reabilitação
de casas antigas, soalho de madeira, portanto, estar ali a colocar mais um peso em betão ou outro tipo de material, acaba por pesar a estrutura e muitas vezes a estrutura não está preparada para isso. Nestes sistemas construtivos, como eu já falei, as questões acústicas, a resistência ao impacto, onde é que podemos utilizar, e eu aqui vou se calhar repetir um bocadinho num slide à frente, mas pelo menos para frisar. Nas zonas residenciais, portanto, habitação, sótãos, zonas de habitação, em hospitais, em hotéis, onde haja realmente ou um tráfego muito grande, ou haja impactos. Sabemos que nos hotéis e nos hospitais temos os carrinhos, e muitas vezes eles a andarem num soalho de cerâmica, por exemplo, criam aquele ruído que é incómodo, e com este soalho acaba por, ou esta composição do soalho, do sistema, acaba por minimizar esse ruído. Zonas administrativas onde haja um fluxo muito grande de pessoas, portanto, como ela é realmente resistente ao impacto, temos sempre pessoas a entrar, a sair, portanto, e aqui há essa redução do ruído aéreo. Zonas de acesso público, pode ser na zona dos assentos, cadeiras, mesas, uma sala de espera, portanto, onde haja aquele arrastar da cadeira para a frente e para trás, portanto, também é incómodo. Zonas comerciais, edifícios de construção nova e reabilitação, portanto, como já falei há pouco. As qualidades deste produto e deste sistema, vamos falar de sistema, porque estamos a falar de 2 produtos, portanto, podemos falar de sistema. Volto a dizer, propriedades acústicas, portanto, em obra nova tem essa vantagem. Na reabilitação de edifícios, temos esse benefício de aumentar o isolamento acústico ao ruído aéreo e impacto nas lajes existentes, seja madeira, seja betão, e nas zonas de grande tráfego, vamos dizer assim, e posso depois terminar com parquet, com mosaico, com calcatifa, com linóleos. Portanto, ela aceita qualquer tipo de acabamento por cima desta placa. É preciso ter um bocadinho a atenção que isto não é uma placa ou não é um sistema que vai terminar o chão. Podem deixá-lo terminado se quiserem, mas esteticamente, portanto, normalmente dá-se um acabamento por cima. Portanto, permite a construção de solos flutuantes. Estou-me a repetir um bocadinho porque acho que é importante neste webinar que as pessoas também entendam que a solução tem comportamentos excelentes, tanto nos impactos como acústico. É fácil de instalar, portanto, como eu disse há pouco, aceita qualquer tipo de acabamento, parquet, telha, portanto, estamos a falar de telha quando fazemos uma cobertura, porque ela não é hidrófoba, portanto, temos de ter cuidado quando vamos a instalar. E, essencialmente, no caso da reabilitação, é baixo peso, portanto não vai aumentar o peso da laje. Portanto, aqui eu já falei um pouco sobre isto, portanto, onde é que podemos aplicar, portanto, zonas residenciais, habitação, hospitais, zonas administrativas, acesso público, onde haja realmente esta fricção, vamos dizer assim, de cadeiras ou mesas, locais comerciais, uso seja em construção nova ou reabilitação. As vantagens, frisando mais uma vez, é um sistema leve, é fácil de instalar e rápido. Eu vou já de seguida mostrar mais ou menos o processo de instalação e depois vamos, se calhar, a minha colega vai colocar aí online alguns vídeos que possam ver o processo de instalação. Tem um isolamento acústico eficaz, térmico também, como já falei há pouco. Portanto, tenda leca ou tenda lã de rocha ou lã mineral por baixo desta placa, acabamos por ter um maior isolamento térmico. E pronto, portanto, ao fim e ao cabo já falei nisto, flexibilidade de construção e portanto, para qualquer tipo de projeto, portanto, a nível acústico. Relativamente à aplicação, são 5 slides, são muito rápidos. Portanto, instala-se uma banda, pode ser com lã mineral, com um bocado de cortiça toda à volta perimetral, que este chão convém não encostar à parede. Depois faz um nivelamento, como o colega Mário falou, portanto, com o Leca Dry, portanto,
com uma régua, portanto faz este nivelamento, com mestras ou sem mestras, isso depois depende da aplicação, convém que toda a superfície esteja mais ou menos nivelada. A placa, como podem ver aqui na figura, tem estes chanfres, vamos dizer assim, que vão encaixar uns nos outros. Inicialmente teremos que cortar este aqui, portanto, e este aqui deste lado, que é para encostar à parede, e o processo depois é contínuo, portanto, para um lado, portanto, vai-se linha a linha, continuando até, portanto, cobrir a superfície toda. Nestes chanfres, vamos dizer assim, é utilizada a cola Rigid-Dur Naturline, portanto, a placa vai encostar, mesmo pressionada à placa que está anteriormente instalada, e ela vai sair um bocadinho de cola por cima, é mesmo assim, depois é raspada no final e dá-lhe um acabamento liso. Utilizamos parafusos Rigid-Dur, precisamente para fazer a união, são 3 parafusos por placa, aqui na zona transversal e aqui nesta linear, portanto a cada 20 centímetros mais ou menos deve levar um parafuso. E por fim, como eu falei há pouco, fazer a raspagem da cola excedente, e por cima disto podem aplicar realmente qualquer um daqueles acabamentos que falei, seja parquet, seja mosaico, seja carpete, seja linóleos, portanto aí estamos preparados para acabar. No final será cortado toda esta banda em excedente, portanto, e o chão fica como se fosse um chão flutuante. E, Mário, vou-te passar a palavra, portanto, da minha parte, acho que está tudo. Não sei se foi muito esclarecedor, se não, muito rápido. Não, foi bastante esclarecedor. Muito obrigado, Zé Carlos. Acho que, mais do que tudo, e se for possível, se tivermos tempo, passar um vídeo, porque aí a pessoa consegue perceber melhor. Está bem? Claro, nós depois, no fim, se for possível, a Cecília depende também um bocado das questões que as pessoas tenham, se tivermos tempo. Acho que sim, é interessante poderem passar o vídeo e até poderem descarregar esse vídeo para ficar como, de certa forma, um manual de aplicação. Sim, acho que é bastante interessante. E passo a palavra, obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço ao Zé Carlos pela excelente apresentação que fez. Pronto, nós agora, para terminar também aqui fazer umas ligeiras comparações entre esta solução Leica Dry mais a Rigid-Dur com as soluções convencionais normal. Começava por falar na questão do tempo e nesse aspecto a aplicação desta solução seca é uma solução muito mais rápida, de fácil instalação. Para termos uma ideia que nós ao fim de 24 horas, porque esperar um bocado que a cola seque e estarmos já à vontade, poderemos fazer o acabamento final do pavimento. Numa solução convencional, nós temos muito tempo, e se olharmos para, por exemplo, uma solução composta de um betão leve mais uma betonilha, o normal é esperar 3, 4 dias entre as várias etapas, ou seja, após a aplicação do betão leve, colocar a betonilha. Isto mesmo também é muito dependente das condições climatéricas, o tempo de secagem que poderemos ter ou não. E se estivermos a falar de materiais mais sensíveis, como a madeira, nós sabemos que o tempo de cura de uma argamassa são 28 dias. Por isso, em termos de tempo, nós temos aqui economias de tempo bastante grandes, comparando uma solução seca com as soluções convencionais. Outra diferença bastante grande é isto é bastante importante nos dias de hoje, que é a instalação a seca faz-se sem água e sem cimento. Ou seja, não há aquela situação de nenhuma umidade adicional que poderá causar mofos, poderá causar fissuras nos pavimentos, ou coisa do género. E é como eu digo, nós olhando para 1 metro cúbico de material, ou até de betão, nós com a questão de seca, nós não gastamos água nenhuma, e nós sabemos que para um betão leve, em média, gasta 80 litros de água, uma betonilha ainda gasta mais água. Ou seja, estamos a falar aqui, por exemplo, para este 1 metro cúbico, estamos a falar em 260 litros de água, é muita água, e nesse aspecto aí nós temos também uma economia, não de tempo, mas temos uma economia de água, e hoje a questão da água é cada vez mais importante para nós.
Outra comparação, penso que também é pertinente, é a questão do próprio peso, e que já o Zé Carlos foi falando e fomos falando, o próprio peso e na reabilitação a importância que isso tem. É uma solução muito mais leve, podemos reduzir em muitas cargas no pavimento. Numa área, está aqui um exemplo, numa área, se tivermos 25 metros quadrados, com 15 centímetros de espessura, esta solução seca pesa 1/3, 1/4 de uma solução convencional, ou seja, é muito mais pesada. Quando estamos a falar na parte da reabilitação, isso tem uma importância bastante grande, porque nós, por vezes, também não temos noção do que está, ou qual é a resistência do que existe, e aí é bastante importante nós aligerarmos ao máximo a solução. E para, de certa forma, finalizar esta comparação, temos aqui uma solução, é uma instalação bastante simples, em termos de questão de mão de obra, bastante fácil. Nós não precisamos de ter ferramentas, ou seja, ferramentas ligeiras, um berbequinho, uma serra de corte e um nível, e poderemos fazer esta aplicação. Em contrapartida, as soluções convencionais requer uma instalação, que eu defino aqui como start-stop, porque nós temos que fazer uma etapa, temos que esperar que haja secagem e depois fazer outra etapa. Há também, precisamos também de ferramentas que precisam de uma obra especializada, desde a utilização de água e tudo mais, por isso há aqui também, em termos da questão da instalação, a instalação do sistema de solução seca, e neste caso Lacadrai com Rigidure, é uma solução muito mais fácil de instalar. E para finalizar, eu penso que as principais diferenças entre esta solução seca e a solução convencionais são, sem dúvida, a construção seca é mais rápida, mais fácil a instalação, como acabamos de ver, muito mais fácil a instalação. É uma construção sustentável, e isto é importante hoje em dia, porque nós reduzimos o consumo de água, menos resíduo em obra. É realmente uma situação que é bastante importante nos dias de hoje. Tempo e mão de obra, pela complexidade da obra, eliminamos etapas, que é, podemos fazer um trabalho contínuo, em contrapartida nas soluções convencionais, nós temos que fazer, esperar, voltar ao mesmo sítio, podemos fazer isso. Economia, ou seja, o ganho de tempo que nós temos aqui gera maior rentabilidade nos projetos, e por isso, em termos económicos e em termos de rentabilidade, também é uma solução melhor. Os materiais são renováveis e são reutilizáveis, não tem problema nenhum, porque com os materiais estão totalmente soltos, podem ser. Mesmo no caso de uma manutenção que seja necessária, é uma manutenção que é muito mais simples e muito mais fácil de fazer do que numa solução convencional. Juntando a tudo isto, que também isto é mais visível, menos visível, é os ganhos que nós temos em termos térmicos e acústicos, que são bastante grandes. Pronto, isto é, de certa forma, a nossa apresentação. Eu deixo ficar aqui, então, como a Cecília falou no início, os próximos webinars. Tem aqui também o meu contacto do Zé Carlos, que poderá sempre ajudar. Entretanto, nós temos agora aqui algum tempo que eu não sei, a Cecília também poderá nos agora ajudar, e eu também convidava o Zé Carlos, se calhar agora, a vir ao palco para algumas questões que nos tenham sido colocadas, nós podermos tentar responder da melhor forma às questões, e aquelas que nós não conseguimos, não sei o número de questões que temos. Sim, eu ia questionar, se calhar os vídeos eu vou colocar aqui no chat para as pessoas poderem ver depois do webinar, podem ver os vídeos, porque no fundo é a aplicação desta solução, e vamos focar-nos, se calhar, aqui nas questões, porque já temos aqui algumas perguntas, e se calhar vamos aproveitar este momento para esclarecer algumas dúvidas. A primeira questão é para o José Carlos. Essas placas Rigidure podem ser pintadas e ficarem à vista como acabamento final?
Podem, não há qualquer problema. Portanto, como eu disse há pouco, depois de cortar o excesso de cola, portanto, a placa fica completamente nivelada e depois é uma questão, convém dar um primário, porque ao fim e ao cabo a placa são fibra celulose com gesso e para ter a mesma uniformidade, portanto, dá primeiro um primário e depois aplicar a tinta. Não há qualquer problema em pintar. Ok, agora uma questão para o Mário, para irmos alternando, para vocês descansarem um bocadinho. Qual a diferença principal entre a Leica Dry e os outros tipos de Leica? O que permite, aconselha a sua aplicação a seco e aos outros tipos de Leica não permite? A questão é, qual é a diferença deste produto, o Leica Dry, basicamente? Deixa-me só terminar, porque a mesma pessoa faz a mesma questão, continua... e se podem ser aplicadas placas de Viroc diretamente sobre o Leica Dry. Não sei se também é para ti, mas ficam aqui estas duas questões. Sim, eu posso responder às duas questões. A diferença entre a Leica Dry e a Leica normal tem a ver com o teor de umidade que tem. Ou seja, a Leica Dry é uma Leica que nós designamos por uma Leica seca, em que tem um baixo teor de umidade que é igual ou inferior a 1%. E que geralmente este tipo de materiais, de placas de gesso laminado, outras próprias placas de Viroc, que também contêm madeira e que também poderão ser utilizadas em cima do Leica Dry, requerem que o material seja totalmente seco. E a grande diferença que nós temos entre a Leica Dry e as Leicas normais, ou seja, a Leica Light Plus, a Leica Dur, tem a ver com o grau de umidade que elas têm. O Leica Dry tem 1 ou menos de 1% de umidade. Quanto às outras placas, elas podem ser utilizadas também sobre Leica Dry sem problema nenhum. Ok, eu vou só pedir-vos para colocarem as vossas questões no separador perguntas e não no chat, por favor, para não ficar perdida nenhuma questão. Uma questão para o José Carlos. Se tivermos um pavimento com alguma umidade ascensional, este produto permite aplicar e isolar esta umidade? Isto para ser possível aplicar chão flutuante. Sim, pronto. Aqui na apresentação eu por acaso não coloquei esse ponto. Portanto, quando é, vamos dizer, o chão do piso zero ou o chão que está em contato com a terra, por norma coloca-se um plástico ou algo isolante, portanto, um material resiliente que evita a passagem da umidade para cima. Sendo isto uma placa de gesso, e Mário, só para corrigir aqui uma palavra, gesso laminado. Não é placa de gesso laminado, porque laminado pressupõe que esteja entre duas faces de papel. Portanto, isto é uma placa de gesso com partículas de madeira, ou portanto, fibra celulose, mas sim, pode ser utilizado. Claro que a resistência à umidade é a resistência de uma placa de gesso, portanto, não pode estar em contato com essa umidade, temos que criar ali uma barreira para que ela não suba. Daí também nós termos todo o perímetro com uma faixa, precisamente para que no final o próprio chão possa mover e expandir e retrair sem qualquer problema, evitando aquela subida e descida quando há muita umidade, que ele tem tendência a inchar e depois, quando, como se diz, desincha, volta à posição inicial, mas sim, não há qualquer problema. Portanto, se for um piso zero e tem umidade ascencial, ou portanto ascendente, o que se tem que fazer é isolar bem com uma manga de plástico ou algum material resiliente que realmente depois seja aplicado a leca em cima desse material e aplica-se então o rigidor. Ok, agora vou juntar aqui numa só pergunta várias, porque há aqui algumas dúvidas sobre o que é que se pode aplicar sobre essas placas. Portanto, uma pessoa pergunta se podemos aplicar autonivelantes, outra pessoa pergunta se se pode ser aplicado qualquer tipo de revestimento, como por exemplo microcimento, e outra pessoa ainda pergunta se é possível colocar soalho em cima das placas rigidor. Portanto, o que é que nós podemos pôr efetivamente? Eu acho que é para mim. Eu vou responder. É mais para sacar. Pronto, é assim. Em relação ao autonnivelante, estamos a colocar um material que é úmido. E para mim não me faz sentido estar a colocar este material sobre um produto ou sobre uma solução que já está nivelada. Por outro lado, isto é uma solução que vai mexer com o tempo. Portanto, está a umidade, incha,
não está a umidade, retrai, não é? Eu estar a colocar um elemento rígido por cima, tenho um bocadinho de dúvidas por estas questões mais mecânicas do próprio material. Em relação ao acabamento, podem terminar com qualquer tipo de acabamento, seja, por exemplo, agora vão perguntar, mas colar cerâmica tem umidade. Sim, mas é uma umidade pontual e relativa. Um autonivelante tem muita umidade e pode originar que, a meio do processo, o rígido possa inchar e depois criar ali ocos. Portanto, pessoalmente e tecnicamente, não é aconselhável. E já agora, portanto, não sei qual era a outra pergunta sobre o tipo de acabamentos, só tem vamos dizer, um senão, esta solução, não ficam alarmados, é só tirando o autonivelante, que é aquele ripado comprido, não sei se sabem, antigamente usava-se aquele ripado comprido com ripas de 3 metros, com 2 centímetros de espessura. Esse é material que mexe muito durante o tempo, com umidade, com calor, portanto, contrai, retrai, portanto, isso sendo um material que mexe muito, pode originar desprendimentos em relação ao rigidor. Caso isso queiram aplicar essa solução, por favor, contactem-nos, nós arranjaremos uma solução para isso, principalmente aumentar o perímetro onde ela pode mexer, portanto, que é precisamente para mexer longitudinalmente em relação ao chão que vai ser fixo. E penso que respondi a tudo, não sei se haverá mais algo. Basicamente era o que se podia colocar em cima, eu acho que já ficou, eventualmente se não tiver ficado esclarecido, eu peço que quem colocou as questões que volte a reforçar. Entretanto, uma pergunta penso que será para ambos, qual o preço e qual o peso por metro quadrado deste sistema? Não sei se é fácil darem esta resposta. Sim, em relação ao peso, quando estamos a falar da Leica, e eu no diapositivo que apareceu tinha lá o peso. Também depende, o exemplo que pus a espessura, depende do exemplo, ou seja, depende da espessura que nós queiramos colocar. Se tivermos 10 centímetros será um peso, se tivermos 20 será o dobro do peso, ou quase não será o dobro do peso, porque a placa pesa o mesmo, mas em termos do enchimento do Leica Dry será... a Leica Dry, a densidade dela são 275 kg por metro cúbico, estaremos a falar 2,5 kg, se calhar, mais ou menos, por metro quadrado. Por isso não, é uma solução bastante leve. A placa, as placas qual é o peso aos agarros? 24 kg mais ou menos por metro quadrado. Por isso, como estamos a ver, é uma solução 24, e depois depende da espessura que nós tenhamos de Leica. Quanto à questão do preço, pronto, nós, como eu digo, é a questão, nós temos a tabela e é a questão de consultarem os nossos distribuidores, mas são preços normais, os preços normais que a Leica tem no mercado, não são preços anormais. Eu não sei a questão da placa. Em relação à placa, posso dizer que ronda aos 24 euros o metro quadrado, isto preço de lista, portanto o distribuidor terá outra, se calhar outro preço de venda. Por norma, nós indicamos o preço de tabela. Tens depois os parafusos e a cola, mas estamos a falar, o adicional poderá ser mais €1 por metro quadrado, se tanto. Portanto, estamos a falar aqui 25, 26 euros por metro quadrado, mais mão de obra. Tudo preço de lista. Ok. Penso que ficou respondida. Entretanto, se tiverem mais alguma questão, penso que ainda podem colocar. Vou só fazer aqui novamente para o José Carlos. Tem sempre que se aplicar os parafusos nas placas ou a cola pode ser suficiente? Tem, porque a cola poderia ser suficiente, mas nós temos que garantir que o chão fica todo nivelado e vamos chamar mais fêmea, quando é encostado e colado, é necessário que ela esteja bem fixa. Porquê? Porque se for só colada, como é colada com 2 fios, tem 2 pontos de aderência e quando é espalmado, ele espalma pouco. Eu, ao colocar os parafusos, garanto que a união fica uniforme
e totalmente e bem unida. O que é que pode acontecer? Se eu colocar só cola, a cola fica realmente, vai unir as duas placas, mas se houver uma torção, portanto, este movimento da placa, a que pode partir nessa zona. E com os parafusos garantimos que isso não vai acontecer. Ok, acho que vamos ficar por aqui. Eu, entretanto, vou colocar aqui no chat os vídeos que o José Carlos tinha para mostrar, portanto, no fundo é a demonstração desta solução, de uma forma mais visual. Têm os links, podem copiar e ver depois deste webinar. Agradecer ao José Carlos por ter participado num webinar Leica, muito obrigada pela sua participação e por ter sido tão esclarecedora. Mário, também obrigada a ti. E obrigada a todos vocês que nos têm acompanhado ao longo destes webinars e neste do dia de hoje. Convidar-vos para participarem nos próximos, seria um gosto enorme para nós poder ter-vos presentes nos próximos webinars. Muito obrigado pela vossa presença, esperamos que tenha sido esclarecedor e que, se precisarem de aplicar esta solução em alguma obra, têm os contactos do Mário e do José Carlos e que eles estarão sempre disponíveis para vos responder e vos ajudar. Muito obrigada pela vossa participação e tenham o resto de um bom dia e de uma boa semana. Obrigada a vocês também. Obrigada. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde.